Olá pessoal, eu sou a Adri do canal Mixdri e nós daremos continuidade à leitura agora do livro Nunca Desista de Seus Sonhos, de Augusto Cury. Capítulo 3. O sonho de um pacifista que enfrentou o mundo. A história de um observador. MLK era uma criança observadora, amava a liberdade, corria pelas ruas como se nada pudesse contê-la ou feri-la. Seus sonhos construíam asas em seu imaginário que alçava voo em busca da fonte do prazer. Todos buscam essa fonte, mas as dificuldades da vida e as dores emocionais são os fenômenos mais democráticos da existência. Elas conspiram contra a tranquilidade e ninguém escapa delas, sejam ricos ou pobres, intelectuais ou iletrados, adultos e crianças. Onde estão as pessoas que passaram ilesas por traumas psíquicos? Não faz muito tempo, um dos meus pacientes chorava desconsoladamente, querendo sair de sua crise depressiva e desejando resgatar seu filho, que também estava deprimido. Esse homem tinha 6.000 funcionários em sua empresa, mas disse-me que daria tudo o que alcançou, todos os seus bens, em troca de superar sua dor e viver dias felizes. De fato, tais dias não podem ser comprados, têm de ser construídos. A inocência de MLK cedo seria abalada. Ele não imaginava que atravessaria o vale das frustrações e que seus problemas se tornariam tão volumosos que tentariam esmagar as asas da sua liberdade, encerrando-o num dramático cárcere. Desde a mais tenra infância, sua sensibilidade fazia com que qualquer rejeição tivesse um impacto muito grande nos bastidores da sua mente. Podia suportar broncas, mas as reações de desprezo causavam-lhe grande impacto emocional. Infelizmente, elas permearam os principais capítulos da sua vida. MLK ia além da fina camada da cor de sua pele negra e não entendia por que os brancos se diferenciavam dos negros. Podem as cores zombarem uma das outras e uma delas dizer eu sou superior? Pode a embalagem reivindicar o direito de ser mais importante do que o conteúdo? Para ele, brancos e negros tinham os mesmos sentimentos, a mesma capacidade de pensar, a mesma necessidade de ter amigos, de ser amados e de superar a solidão. Ao repousar sua cabeça no travesseiro, o jovem MLK viajava no mundo das ideias e questionava por que os negros não podiam frequentar as mesmas escolas, os mesmos clubes, os mesmos bancos das igrejas, o mesmo transporte público que os brancos? Por que não podiam ter amigos brancos e abraçá-los? Não somos todos seres humanos? Nosso jovem conheceu de perto a indecifrável dor da humilhação. Nada esmaga tanto a autoestima. Quando um adolescente branco virava-lhe o rosto, machucava-lhe a alma. Quando davam risadas irônicas, ele penetrava nas grutas geladas da agonia. Por terem alta carga de tensão emocional, todas essas experiências eram registradas de maneira privilegiada pelo fenômeno RAM nos solos de sua memória consciente e inconsciente. Tornou-se adulto precocemente. Quando por algum estímulo exterior ou interior ele lia essas janelas, pensamentos negativos e emoções tensas invadiam o teatro da sua mente, roubavam-lhe a cena, dissipando sua motivação e seu encanto pela vida. Nada pior do que isto. Estava destinado a ser um jovem ansioso e revoltado. Como a maioria das pessoas incompreendidas e emocionalmente tolhidas, era de se esperar que MLK se tornasse servo dos seus traumas emocionais. Somando-se às dificuldades, aos 12 anos, MLK perdeu sua querida avó. Os vínculos eram fortes. O sentimento de perda abateu-o drasticamente. O menino não conseguia raciocinar, perdeu o prazer de viver, chorava desconsolado, destilava tristeza, sentia-se inseguro e desprotegido. Sua crise foi tão grave que pensou em desistir da vida. Descontrolado, jogou-se do primeiro andar de sua casa. Como toda pessoa que pensa em suicídio, na realidade, ele queria matar sua dor e não exterminar a sua vida. Felizmente, sobreviveu. 3 anos mais tarde, fez várias viagens. Ao conhecer cidades longínquas,
percebeu o denso clima de violência racial. Os brancos ameaçavam os negros. Os negros que frequentavam lugares dos brancos eram punidos, não podiam subir nos ônibus. Esses comportamentos perturbavam o adolescente. Por quê? Qual o fundamento dessa rejeição? Não somos todos irmãos? Pensava. Muitas perguntas, mas nenhuma resposta. Controlado por grandes sonhos. Nosso jovem assistia impassível à discriminação de seu povo. Resolveu fazer faculdade de teologia, navegar pelo mundo espiritual para encontrar respostas para o injusto mundo social. Penetrou no sonho de Deus que nunca fez discriminação de pessoas, nunca distinguiu nobres de miseráveis, reis de súditos, lúcidos de loucos. Foi contagiado pelos sonhos dos direitos humanos, do respeito pela vida. Nessa trajetória interior, conheceu intimamente a história do Mestre dos Mestres. A humanidade de Jesus Cristo influenciou a humanidade do jovem MLK. Viu nele o modelo mais excelente de alguém que combatia toda forma de discriminação. Ao ler sobre Jesus, MLK ficava impressionado com sua coragem de correr riscos para proteger as prostitutas e de quebrar as algemas da solidão dos miseráveis da sua sociedade. Os sonhos do Mestre dos Mestres colocavam combustível nos sonhos desse jovem, ampliando sua arte de pensar e sua determinação. Posteriormente, resolveu fazer um passeio pela filosofia, tão importante, mas tão abandonada no mundo lógico e imediatista. Após receber o diploma da Faculdade de Teologia, inscreveu-se imediatamente no curso de filosofia. Entrou em contato com as ideias de Hegel. Penetrou no pensamento do ilustre pensador alemão. Aprendeu a não calar a sua voz. Queria ser livre para pensar, pois acreditava que só uma mente livre é capaz de gerar pessoas livres. Cury, 2004. Entendeu que os ditadores escravizam porque são escravos de seus conflitos e os autoritários dominam porque são dominados pelas áreas doentias da sua personalidade. Quem controla a liberdade dos outros nunca foi livre dentro de si. Era um jovem promissor, podia seguir seu próprio caminho, seus próprios interesses, porém, preferiu dar um tempo em sua inteligência para transformar as histórias dos outros. Quando nossos sonhos incluem os outros, quando procuram de alguma forma contribuir para o bem da humanidade, eles suportam mais facilmente os temores da vida. Quando temos sonhos individualistas, eles são tímidos, não resistem aos acidentes do caminho. Enriquecer por enriquecer não tem sentido. Ganhar dinheiro só tem sentido se for para promover muito mais do que o nosso conforto, se for usado para ajudar os outros, aumentar a oferta de empregos, contribuir socialmente. Ter status pelo status é superficial. Ter sucesso pelo sucesso é uma estupidez intelectual. Mas ter sucesso para aliviar o sofrimento dos outros é um perfume para a inteligência. Nada é tão poético quanto investir na qualidade de vida das pessoas. Você tem feito esse investimento? Por desejar servir os outros, MLK se colocava nos lugares deles e percebia suas necessidades intrínsecas, das quais a maior era manter acesa a chama da esperança. Queria alimentar a alma e o espírito das pessoas, fazendo-as acreditar na vida. O olhar multifocal revela que ele não se psicoadaptou ao conformismo. Tinha a mais profunda convicção de que sem esperança secava-se a alegria de viver e o desejo de mudar. Todas essas crenças fizeram com que o jovem sonhador aprendesse uma das mais profundas lições da psicologia. Gerenciou seus pensamentos, transformou sua raiva em capacidade de lutar, sua indignação em ideais, seu sofrimento em sonhos. Tornou-se ator principal do teatro da sua mente. Se não aprendesse essa lição, não sobreviveria. Enquanto muitos, ao atravessar as turbulências, recuam, ele caminhava nas tempestades sem medo de se molhar. Tornou-se um pensador. O eco das conquistas aumentou os riscos. Em seguida,
Recebeu o diploma de doutor em filosofia. Tinha pouco mais de 25 anos, mas era arrojado, culto e determinado. Sonhava em mostrar aos desprezados que eles nunca teriam de se envergonhar de si mesmos, pois nada é mais digno do que ser um ser humano. Posteriormente, participou intensamente do movimento em prol dos direitos civis. Foi o primeiro entre muitos movimentos. O clima era tenso. A qualquer momento poderia perder a vida, mas não conseguia silenciar os seus sonhos. Eles gritavam nos vales secretos onde nascem as emoções. Que sonhos gritam dentro de você? A suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar, pensava Sun Tzu. MLK queria vencer o inimigo da discriminação sem derramar uma gota de sangue. Era um guerreiro poeta. Começou a participar de passeatas e a fazer discursos inflamados sobre aquilo em que acreditava. Em seus discursos, empunhava uma bandeira branca e invisível, revelando que os fortes amam, os fracos odeiam, os fortes incluem e os fracos discriminam. No ano seguinte, as ameaças se avolumaram. Sua casa sofreu um atentado à bomba, mas felizmente ele escapou. Queriam destruir um jovem que não oferecia perigo, a não ser o de contagiar as pessoas com a sua sensibilidade e a paixão pela vida. O sofrimento Han registrou privilegiadamente na sua memória a violência deste ataque terrorista. MLK lia continuamente esse registro. O palco da sua mente virou um turbilhão de ideias tensas. Em alguns momentos, sentiu calafrios ao se imaginar dilacerado pelo artefato. Este mecanismo gerou algumas janelas fóbicas. O pavor o envolveu. Diante disso, novamente o grande dilema dos sonhadores. Dois caminhos se desenharam em sua mente. Ou ele enfrentava e superava as janelas fóbicas, ou seria submisso a elas. Quando o medo está presente no anfiteatro da emoção, não há dois vencedores. Ou dominamos o medo, ou o medo nos domina. Aos olhos do mundo, seria melhor que ele recuasse e esquecesse seus sonhos. Muitos, em seu lugar, os teriam enterrado. Alguns profissionais abortam sua inteligência diante do autoritarismo dos seus chefes. Alguns jovens sepultam sua criatividade diante de realizarem suas provas e participarem dos concursos. O medo enterrou milhões de sonhos ao longo da história da humanidade. A vida é um jogo. Podemos perder em muitos momentos, mas não podemos admitir ficar no banco de reservas. MLK analisou a causa de sua luta e as consequências de uma provável desistência. Assim, mesmo tombado, levantou-se. Reagiu como Beethoven, o gênio da música. Vamos conhecer um pouco da história desse grande compositor. Surdez de Beethoven e seus sonhos. Nada é mais grave para um músico do que perder a audição. Beethoven, um dos gênios da música, perdeu-a depois de ter feito belas composições. Os recursos médicos ineficazes o levaram a uma profunda crise psíquica. Seus pensamentos agitavam-se como ondas rebeldes. Sua emoção tornou-se um céu sem estrelas. Não havia flores nos solos da vida. Perdeu o encanto pela existência. Deixar de ouvir e compor músicas era tirar o chão de Beethoven. Cogitou assim no suicídio. Mas algo aconteceu. Quando todos pensavam que seus sonhos tinham sido sepultados pelo inquietante silêncio da surdez, surgiram sorrateiramente os mais espetaculares sonhos no árido solo da sua emoção. Ante sua condição miserável, ele decidiu superá-la. Ou Beethoven se calaria diante da surdez, ou lutaria contra ela, e faria o que ninguém jamais fez, produzir músicas, apesar de não ouvi-las. No entanto, apesar de surdo, ele aprendeu a ouvir o inaudível, aprendeu a ouvir com o coração. Não desistiu da vida, ao contrário, exaltou-a. Os sonhos venceram, o mundo ganhou. Com indescritível sensibilidade, Beethoven compôs belíssimas músicas após a surdez. Entre outras atitudes, ouvia as vibrações das notas no solo. A teoria da inteligência multifocal revela que as vibrações do solo produziam ecos na sua memória, abriam inúmeras janelas onde se encontravam antigas composições
que por sua vez eram reorganizadas, libertando sua criatividade e o fazendo compor novas e encantadoras músicas. Quando no complexo teatro da sua mente há sonhos, os surdos podem ouvir melodias, os cegos podem ver cores, os abatidos podem encontrar forma para continuar. Os sonhos têm o poder de nos levar a patamares impensáveis. Quem dera fôssemos todos sonhadores. MLK era o Beethoven dos direitos humanos. Ouvia os sons pungentes das vítimas da rejeição, ouvia a dor represada nos recônditos dos que eram considerados indignos de ser livres. Ouvia mães chorando por saber que seus filhos não teriam futuro. Ouvia os idosos emitindo gemidos inconsoláveis pela humilhação pública. Ouvia os jovens barrados nas portas das escolas perguntando: por quê? Esses sons o impeliam para o epicentro do terreno social, estimulava sua luta. Mesmo quando estava no cárcere, lutava por aquilo em que acreditava sem ferir os agressivos. Lutava como um poeta da sensibilidade. Nas empresas, escolas, instituições, igrejas, sinagogas, mesquitas, precisamos de homens e mulheres que enxerguem além da imagem e ouçam além dos limites do som. Um artesão da psique. Por ter uma percepção refinada da realidade, baseada nas suas paixões, desejos, personalidade, MLK saiu do caos. Resolveu subir os penhascos íngremes da insegurança e dar uma guinada em sua vida. Seu comportamento surpreendeu a psiquiatria e a psicologia. Apesar de não conhecer a teoria das janelas da memória e de não ter consciência de que a dor da rejeição estava contaminando o delicado solo do seu inconsciente, ele aprendeu pouco a pouco a atuar intuitivamente como seu próprio psicoterapeuta reescreveu sua história. Montaigne, o afiado pensador francês, há séculos atrás, dizia que não há nada mais tolo do que sempre se conduzir em obediência a uma mesma disciplina. Por ser um sonhador, MLK não viveria essa tolice, não seria engessado por seus comportamentos. Fazia uma mesa redonda para estabelecer um debate com seus conflitos e suas crises, e desse modo deixava de ser servo dos seus traumas. Encontrou a verdadeira liberdade, a que se esconde no secreto do nosso ser. Os grandes pensadores sempre foram exímios questionadores que usaram a arte da dúvida e da crítica para abrir o mundo das ideias. Infelizmente, no mundo tão rápido e ansioso, a educação tem desprezado a ferramenta da dúvida e da crítica, que são a agulha e a linha que tecem a inteligência. Vale a quantidade de informações, não a qualidade. 90% das informações são inúteis, nunca serão utilizadas e sequer recordadas. Nada é tão perigoso para aprisionar a inteligência do que aceitar passivamente as informações. John Kennedy disse: o conformismo é o carcereiro da liberdade, o inimigo do crescimento. Parece que milhões de jovens americanos esqueceram ou desconheceram seu ensinamento. Amam o conhecimento pronto e rápido. Ingerem o conhecimento como se fosse um hambúrguer. O resultado da caminhada interior de MLK o levou a aprender outras nobres funções da inteligência multifocal. Expor sem medo suas ideias em vez de impô-la. Ser líder de si mesmo antes de ser líder do mundo. Pensar antes de reagir. Reagir positivamente a elementos novos. Ajudar seu tempo de forma produtiva e não ser escravo de seus pensamentos negativos. Segundo Guan e Torrance, essas características são propriedades dos gênios. Todavia, a genialidade mais profunda não é aquela que vem gratuitamente da herança genética, mas a confeccionada no armazém da inteligência ao longo da vida. MLK tornou-se um grande líder. Um excelente líder não é o que controla seus liderados, mas o que os estimula a fazer escolhas. Não é o que faz temer, mas o que faz crer. Não é o que produz pesadelos, mas o que faz sonhar. Nosso jovem começava a liderar movimentos de massa.
Os movimentos começavam a fazer eco social. Não passou muito tempo e veio um resultado comovente. O Supremo Tribunal de seu país aboliu, em dezembro de 1956, a segregação no ônibus. Negros poderiam frequentar ônibus junto com os brancos. No começo, os negros subiam nos ônibus desconfiados, apreensivos. Enquanto as rodas giravam e eles recebiam solavancos do veículo, muitos viajavam por dentro de si mesmo, sentindo o gosto excelente da inclusão social. Não é preciso ter dinheiro, fama ou status social para ser rico. Quem é respeitado como ser humano possui o mundo. Quantos portadores de AIDS não sofreram e ainda sofrem segregação? Quantos milhões de árabes são discriminados porque alguns terroristas são muçulmanos? Quantos imigrantes ilegais se sentem como escória social por não terem cidadania no país hospedeiro? Quantos usuários de droga se sentem marcados com ferro em brasa, como os animais no campo? Foi uma vitória a suspensão da segregação nos transportes públicos, porém, apenas um degrau na grande escada dos direitos humanos. Os sonhos continuaram e os perigos se multiplicaram. O jovem pacifista atravessara glórias e vaias, ganhos e profundas perdas. As sequelas das discriminações perpetuam-se por séculos. MLK sabia que a discriminação causava feridas na personalidade de seu povo, mas, como não era um pesquisador da psicologia, não entendia até onde iam essas cicatrizes inconscientes. Se o povo soubesse, teria mais garra para lutar. As experiências discriminatórias arquivavam-se de maneira privilegiadíssima nos solos da memória, contaminando o inconsciente coletivo. Jung, 1998. Essas zonas de conflito não apenas solavancam uma geração, mas são transmitidas por 2, 3 ou mais gerações. Como elas são transmitidas? Não pela carga genética, mas por um complexo aprendizado absorvido através dos gestos, das reações, dos olhares, das brincadeiras pejorativas, das desigualdades, das dificuldades de ascensão social. Certos transtornos psíquicos, como a obsessão por doenças e por higiene, assim como o perfeccionismo, também são transmitidos na relação entre pais e filhos e demoram algumas gerações para ter remissão espontânea. Quando os filhos assistem milhares de vezes a uma mãe ou a um pai preocupando-se excessivamente com doenças, tendo reações de desespero diante de uma pequena tosse ou febre, eles registram essas experiências, adquirem zonas de conflitos, constroem janelas doentias que são lidas diariamente, reproduzindo a obsessão dos pais. Se não ocorrer uma intervenção consciente da própria pessoa modificando sua história, ou uma intervenção psicoterapêutica para tratar essas zonas de conflitos, somente os netos ou bisnetos terão chances de ficar livres dessa obsessão. Cuidar da qualidade da imagem que transmitimos aos nossos filhos é cuidar da qualidade de vida deles. Se as doenças psíquicas são transmitidas culturalmente, imagine o quantas doenças sociais como a violência e a discriminação também são transmitidas. Ao querer banir o terrorismo da face da terra, George W. Bush multiplicou por 10 a formação de jovens terroristas. A crise social, a invasão do território, as mortes em combates geram experiências dramáticas no território da emoção. Arquivadas pelo fenômeno RAM, produzem janelas da memória com alto nível de tensão que, uma vez acionadas, bloqueiam a racionalidade do homem sapiens e fomentam a agressividade. Como cientista que estuda esses fenômenos psíquicos, fico perplexo. O terrorismo quebrou um tabu inimaginável de destrutividade. Gerou a loucura consciente. As pessoas extravasam seu ódio matando-se para matar os outros. É o último grau de insanidade da nossa espécie. As imagens dos ataques terroristas são registradas no inconsciente de bilhões de pessoas, causando danos em diversos graus. Não se debela o terrorismo com armas, mas com flores que exalam o perfume da compreensão. Precisamos compreender que essa espécie está doente. Não se reedita o filme do inconsciente com reações agressivas, mas com diálogo. Afinal de contas,
Todos somos vítimas e réus, agressores e agredidos. A agressão gera janela killers que financia reações agressivas, fechando o ciclo fatal. As estatísticas demonstram que os soldados israelitas estão desistindo da vida, estão morrendo mais por suicídio do que em combate. A emoção não suporta essa sobrecarga de violência. Se esses jovens que deveriam estar se divertindo em festas estão se matando, imagine o que está acontecendo nos solos inconscientes das crianças. As crianças judias e palestinas, inocentes nessa guerra de adultos, estão destruindo seu futuro emocional. Perderam seu encanto pela vida, terão ansiedade crônica, medo crônico do amanhã, humor triste. O terrorismo causa inúmeros estragos. O de mais longo prazo é a formação de zonas de conflitos no inconsciente coletivo e a destruição dos sonhos de várias gerações. Os jovens precisam criticar a violência do mundo para que a violência registrada nelas sejam diariamente reeditadas. Eles precisam sonhar com o futuro. Não podem viver alienados, preocupados apenas com o prazer imediato. Precisamos proclamar nas escolas, nas igrejas, nos clubes, nas empresas, que vale a pena viver a vida. Precisamos sonhar com uma espécie mais feliz. Precisamos abraçar as pessoas diferentes. Precisamos dizer todos os dias que não somos americanos, brasileiros, judeus, árabes, somos seres humanos. Precisamos nos convencer, ainda que demore décadas, que a vida é um espetáculo imperdível. Abraham Lincoln havia libertado os escravos na Constituição. A discriminação fora resolvida na lei, mas não nas páginas do livro psíquico. Os gestos, as reações, a desigualdade continuavam gerando milhões de estímulos que alimentaram a discriminação. As futuras gerações continuaram tendo cicatrizes. 100 anos depois, MLK estava lutando contra suas sequelas. Quando os professores de história ensinam sobre a escravidão, sobre o terrorismo, o nazismo, as guerras, fornecendo apenas informações, sem teatralizar suas aulas e fazer com que os alunos se coloquem no lugar dos que sofreram, eles não geram consciência crítica. Esse tipo de aula pode ser lesiva, pois leva à insensibilidade diante das atrocidades humanas. Enquanto lutava contra os dramas de seu povo, MLK lutava contra seu próprio drama, contra as sequelas da discriminação que estavam arquivadas em seu inconsciente e que atravessaram séculos. Ele só realizaria seu sonho se superasse as ideias negativas, vencesse a humilhação e se livrasse dos tentáculos da timidez e da baixa autoestima. Seus maiores inimigos estavam em seu interior. Somente eles poderiam calar a sua voz, contagiando as pessoas com seus sonhos. Mais tarde, as pressões exercidas por MLK conseguiram liberar aos negros o acesso aos lugares públicos. O sorriso voltou no rosto de muitos. Por onde entravam, eles olhavam fascinados o interior dos prédios, os objetos e móveis. Os brancos já não se encantavam mais com a estética dos objetos e dos edifícios, pois estavam psicoadaptados, mas os negros reagiram como crianças descobrindo um mundo proibido. Alguns negros idosos paravam diante dos quadros dos museus, exclamando para si mesmos: "Como tudo é lindo! Como a nossa espécie é criativa!" Pensaram por um momento que se os pintores, os escultores, os poetas dominassem o mundo, haveria mais cores na sociedade. Sentiam que raros são os políticos preparados para o poder. O poder os seduz, os faz fortes para receber aplausos, mas tímidos para atender às necessidades dos outros. MLK continuava sua luta. Os movimentos se expandiram e se tornaram incontroláveis. Dirigiu uma marcha com 250 mil pessoas e proferiu um discurso contando seu sonho de ver brancos e negros juntos. Dessa marcha resultaram a Lei dos Direitos Civis e a Lei dos Direitos de Voto. Ele se comovia a cada conquista, ficava extasiado ao ver as crianças correndo livremente pelas ruas atrás das libélulas. Exigia pouco para ser feliz. Os que exigem muito são algozes de si mesmos. Tempo depois,
No lançamento de um de seus livros, A Caminho da Liberdade, um grave acidente ocorreu. Sofreu um atentado durante uma sessão de autógrafos. Uma mulher negra de meia-idade, com passagem por vários hospitais psiquiátricos, cravou um abridor de cartas em seu peito. A dor era intensa. O sangue que fluía não era de um valente insensível, mas de um sonhador que amava Deus e a humanidade. Levado às pressas para o hospital, sofreu uma cirurgia extremamente delicada e sobreviveu. Enquanto a dor lhe cortava as emoções, ele fazia a técnica do stop introspectivo. Parou, se interiorizou e refletiu sobre a vida e os eventos que a cercavam. Era difícil entender por que alguém da sua cor quisesse tirar-lhe a vida. Muitos sucumbem com sinais externos, são dominados por maus presságios, mas este não era o caso de MLK. A mulher que o feriu provavelmente projetou em MLK seus fantasmas inconscientes, entre eles as sequelas da discriminação. Em sua paranoia, ela identificou o MLK com os personagens perturbadores de seus delírios. Quando não matamos nossos monstros psíquicos, nós os projetamos em alguém ao nosso redor. Freud, 1969. Ao recuperar-se, MLK começou a participar de várias outras marchas de protesto e, aos poucos, foi somando novas conquistas. As manifestações tornaram-se comuns e os acidentes de percurso também. Subitamente é preso, juntamente com estudantes universitários, quando participava de um ato público. Na prisão, à escassa luz, ele encostava sua cabeça nas grades, segurava com as mãos as barras frias de ferro e viajava no mundo das ideias. Olhos úmidos formavam gotas de pérolas que percorriam os vincos de seu rosto. Estava inconformado. No ano seguinte, foi novamente para o cárcere e enfrentou mais uma vez as planícies da solidão. Para muitos, a solidão é uma companheira intolerável, mas para os sonhadores é um brinde à reflexão. Os que têm grandes projetos precisam de uma dose de solidão para elaborarem seus sonhos. A juventude atual não suporta uma hora de solidão. Logo desferem o grito: "Não tenho nada para fazer!" Não suportam a solidão porque não suportam a si mesmos. Não sabem libertar sua criatividade nem contemplar o belo. O que fizemos com os nossos jovens? Eles não são culpados. O capitalismo selvagem os tem transformado em consumidores vorazes, com um apetite emocional insaciável. São vítimas da síndrome do pensamento acelerado, são ansiosos. A ansiedade é inimiga do silêncio. Se aprendessem a usar a solidão para se interiorizar, encontrariam a fonte da tranquilidade. MLK seguia o caminho inverso da juventude atual. Ele consumia ideias e poucos produtos, se embriagava com a solidariedade e não com o individualismo. Embora as ameaças aumentassem, sua audácia progredia. Era ator principal da sua história. Saiu da prisão mais forte. Em seguida, participou das grandes jornadas pela liberdade. O desejo pela liberdade é uma chama inapagável. Ele se aquieta sobre o calor das ameaças, mas nunca perde o fôlego. A história tem exemplos eloquentes. Nenhuma ditadura sobreviveu. Peço desculpas por insistir. A única ditadura que está sobrevivendo é a ditadura do consumismo e da síndrome SPA. Ambas abalam a psicologia. No ano seguinte, MLK foi preso novamente. Embora tivesse com 34 anos, viveu uma sequência de prisões sociais e estímulos estressantes que muitos idosos não viveram. Posteriormente, durante uma permanência de 8 dias na prisão, ele escreveu a Carta de uma Prisão em Birmingham, uma carta aberta a um grupo de sacerdotes brancos do Alabama. Ele queria o apoio de todos os brancos que diziam amar a Deus. Queria que esses líderes entrassem nos sonhos de Deus. Deus não tem cor, não tem raça, não discrimina, não rejeita, não faz distinção de pessoas. MLK acreditava que a tolerância é uma ferramenta dos inteligentes e a solidariedade a dos sábios. Ele vivia o riquíssimo pensamento de Agostinho. Na essência, somos iguais. Nas diferenças,
somos respeitados. A desesperadora luta de MLK pelos direitos humanos se tornava um perfume que contagiava poetas, estimulava pensadores, conquistava outras nações. Logo veio o reconhecimento. Recebeu o Prêmio Nobel da Paz. A desesperadora luta de MLK pelos direitos humanos se tornava um perfume que contagiava poetas, estimulava pensadores, conquistava outras nações. Logo veio o reconhecimento. Recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Uma alegria arrebatadora o dominava. Ganhou mais força para lutar. O Prêmio Nobel da Paz é destinado aos gladiadores que usam o diálogo como instrumento de transformação do mundo. Sua filosofia de não violência é baseada nos princípios do mestre dos mestres, na psicologia do perdão, na inclusão, no sólido amor ao próximo, na compreensão das causas que se escondem por detrás das cortinas dos pensamentos. Sua filosofia é ainda baseada no pacifismo de Gandhi, que também recebeu forte influência de Jesus Cristo. Esta é a história de Martin Luther King. Fechando os olhos para a vida. A emoção do Nobel foi grande, mas não o suficiente para cicatrizar suas feridas emocionais. Anos depois, pronuncia seu discurso além do Vietnã. Viaja dentro de seu país defendendo suas ideias. Sua oratória alçava o voo do espírito humano, inspirava seus ouvintes, os transportava para os mais altos outeiros da sensibilidade. Depois de tantas batalhas, chegou o ano de 1968. Pronunciou no dia 3 de abril um inflamado discurso. Foi vibrante, colocou toda a sua alma nele. Suas palavras oxigenaram os ofegantes que ansiavam pelo ar da fraternidade. As pessoas o abraçavam prolongadamente. Não poucos choravam. MLK acariciava os cabelos dos idosos e agradecia seus olhares dóceis. Dizia com gestos: "Vamos conseguir!" Entretanto, no dia seguinte, algo trágico aconteceu. Abraham Lincoln havia sido assassinado por um radical quase um século antes por hastear a bandeira da liberdade. Agora chegara a vez de Martin Luther King fechar os olhos para esta vida pelo mesmo motivo. Um atirador branco o assassinou em Memphis, no dia 4 de setembro de 1968. Morreu pelos seus sonhos. Morreu um dos mais fascinantes personagens da história. A bala roçou-lhe os órgãos, destruiu tecidos, produziu hemorragia, mas não estancou seus sonhos. Discursando sobre os sonhos. Martin Luther King morreu muito jovem, ao redor dos 40 anos. Não corria atrás de status, mídia, fama, glória, apenas perseguia aquilo em que acreditava. Seus discursos até hoje inspiram milhões de pessoas a lutarem pela igualdade e liberdade. É um privilégio para mim registrar no livro Nunca Desista de Seus Sonhos uma parte de um dos discursos mais belos proferidos por Martin Luther King, cujo título é Eu Tenho um Sonho. Ele tem grande importância, pois foi proferido em 28 de agosto de 1963 para uma grande multidão, justamente do alto do Memorial Lincoln, em Washington. Sob a bandeira de Lincoln, Martin Luther King foi muito profundo e comovente. Discorreu sobre seu sonho de igualdade e de justiça, usando pensamentos lúcidos, temperados com sensibilidade e irrigados com lágrimas. I have a dream. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho no qual um dia essa nação se erguerá e viverá o verdadeiro significado do seu credo, que todos os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho que um dia, nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos dos escravos e os filhos dos senhores de escravos se sentarão juntos à mesa da fraternidade. Essa é a nossa esperança. Eu tenho um sonho. Com essa fé, eu volto para o sul. Com essa fé, arrancaremos da montanha da angústia um pedaço da esperança. Com essa fé, poderemos trabalhar juntos, orar juntos, ir juntos à prisão, certos de que um dia seremos livres.
Quando deixarmos o sino da liberdade tocar em qualquer vilarejo ou aldeia de qualquer estado, de qualquer cidade, neste dia estaremos prontos para nos erguer. Todos os filhos de Deus, brancos, negros, judeus ou gentios, protestantes ou católicos, estarão prontos para dar as mãos e cantar aquele velho hino dos escravos. Finalmente livres, finalmente livres. Graças ao Deus Todo-Poderoso, nós somos finalmente livres. E é isso aí, pessoal. Nós encerraremos por aqui. Em breve disponibilizarei o capítulo 4. Espero que vocês tenham gostado. Por gentileza, lembre-se de deixar o seu like aqui embaixo. Inscrevam-se no canal e comentem o que vocês estão achando das leituras. Muito obrigada por terem ouvido até o final. Fiquem com Deus e até a próxima.